dentro desse mundo onde a tecnologia evoluiu muito rápido, quem são os vendedores que vão sobreviver? São os vendedores que entendem do negócio e da realidade do cliente. Entra no McDonald's hoje e compra no Totem. Sim. Você só vai no balcão para retirar. Sim. Ou seja, aquele vendedor que só batia a tecla, ele vai sumir do ecossistema. Né? Mas se você olhar o conceito do lobista, me corrija se eu estiver errada, e o que é usado muitas vezes fora do Brasil, o lobista é muito esse cara conector e consultivo. Uhum. Olá pessoal, mais um episódio de Brasil de Milhões, o programa que você ouve sobre histórias do Brasil, sobre empreendedorismo, tecnologia, e hoje a gente tem um convidado super especial. Mas eu vou passar para o nosso co-host Marcel, por favor. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje esse programa, Carlinha, tem uma pessoa muito especial aqui com a gente. O nosso convidado, ele é uma grande referência no tema de vendas, especificamente vendas B2B. Já passou por empresas como LinkedIn, TOTOS, Bayer, e que também criou nada mais, nada menos que a maior comunidade de vendas B2B do país, a Pipe Lovers. Sem muita delonga, seja bem-vindo, Gustavo Pagotto. Obrigado, grande gente. honra ter você aqui hoje conosco. Obrigado. Eu adoro ir nos podcasts que a galera vai contando a trajetória, aí eu fico lembrando, assim. Sou eu mesmo. Acho muito engraçado essa parte, mas obrigado pelo convite, né? Eu brinco que agora eu tô nas minhas maratonas de podcast, tô descobrindo um novo talento e, obrigado por estar aqui, espero que eu possa compartilhar um pouco aí da minha experiência, algumas histórias do Brasil de Milhões, quem sabe fora do Brasil também, pra gente trocar aqui um pouco de ideia, compartilhar um pouco da minha experiência, das minhas percepções. Bacana, Gustavo, muito obrigado aí por ter vindo, viu? Bom, eu vou começar, Carlinha, com uma pergunta aqui... Do Brasil de Milhões? De Brasil de Milhões. Então vai. A gente sempre começa, Pagotto, uma provocação, né, positiva do tipo o que o Pagotto hoje representa para esse Brasil de Milhões quando olha na visão do empreendedor, do executivo, o que realmente é para você esse Brasil de Milhões? Cara, vamos lá, eu acho que uma das coisas que eu tenho discutido muito, né, eu tô muito próximo lá do G4 Educação e eu tenho visto, né, a gente tava falando aqui no backstage antes de começar, da economia real, né, a economia real é o que de fato move o Brasil. E eu, por outro lado, eu sempre tive dentro das bolhas, né? Então eu brinco que eu tô dentro da bolha dos super privilegiados, né? E não tem nada que eu possa fazer. Essa é a bolha aqui que eu nasci, que eu cresci, que eu estudei, que eu me desenvolvi, é onde estão os meus amigos, os meus contatos. Eu brinco que tem todos os Faria Limers aqui, né? Esse é o contexto que eu tô e eu pude fazer uso desses meus privilégios. Eu estudei num baita colégio, eu aprendi vários idiomas e eu fui trabalhar em grandes empresas, né? Eu comecei minha carreira, né, na Bayer, eu fui estagiário lá, depois eu trabalhei na Câmara Alemã, que foi onde eu fui trabalhar com vendas, depois eu fui trabalhar na TOTOS, que é a maior empresa brasileira de tecnologia, fiquei lá 7 anos, trabalhei muito próximo do Laércio Cosentino, que é o fundador. Grande empreendedor desse país. Quando todo mundo falava, agora todo mundo fala de empreendedorismo, né? Mas o Laércio já puxava isso lá atrás. Fui trabalhar numa multinacional, que era o LinkedIn, que foi comprado pela Microsoft, então pude aprender o que uma das maiores empresas do mundo faz. Percebi que minha veia empreendedora era muito forte, eu queria estar em empresas onde eu pudesse pensar mais, né? Voltei para uma empresa brasileira, fui trabalhar na Acreditas, que é uma fintech, né? Fiquei lá 3 anos. E aí fui para esse mundo de educação, né? E eu honestamente sempre achei mó balela esse negócio de treinamento de vendas. Porque eu estava em grandes empresas. As pessoas que eram meus pares eram pessoas que, super bem formadas, que tinham trabalhado na Oracle, na SAP, na Microsoft, no Google, na Amazon. E esses eram os meus pares, esses eram os meus chefes, esses eram as pessoas que reportavam para mim e eu conseguia aprender muito com eles que tinham aprendido os playbooks globais. E aí, voltando na sua pergunta, né, quando eu cheguei no G4 Educação, eu vi que o trabalho que eles faziam educando empreendedores com quem tinha experiência de verdade no mercado de trabalho, falei, opa, eu tenho muita experiência sobre vendas, mas eu não sou dono da verdade. Então foi daí que veio a ideia de criar a Pipe Lovers, uma comunidade de educação para profissionais de vendas B2B, que é 2/3, né, do PIB privado do Brasil. Ou seja, toda empresa precisa vender, né? Se você não vende, você quebra, né? E tem uma barreira muito grande. Eu fiz uma pesquisa recente no meu perfil do LinkedIn,
que já é meio enviesado, porque tem muita gente ali que tá na Pipe Lovers, mas eu fiz uma pergunta. Quantas horas de treinamento você teve nos últimos 60 dias? Nos últimos 30 dias? E 60% das pessoas tinha tido menos de 2 horas de treinamento no mês, né? Perfeito. Cara, se você treinou menos de 2 horas nos últimos 30 dias, você não treinou nada. Se você não treinou, como é que você vai evoluir? Então, o propósito do que eu fiz na Pipe Lovers é de levar educação para vendas de uma forma super acessível para qualquer empreendedor que quiser treinar o seu time de vendas. E isso fez com que a gente conseguisse crescer muito rápido. Então, a comunidade já está com mais de 1.500 membros, são mais de 140 clientes, né? Empresas que estão usando. Tem uma newsletter com mais de 50 mil pessoas que leem todos os dias. Bacana. Então, o meu papel dentro desse Brasil de milhões é ajudar as pessoas a vender mais, porque se a gente não vender, a roda não gira. Boa. Então, acho que esse é o meu papel nesse contexto. Muito bom. Legal. Muito boa a tua história, é interessante a gente escutar, né? E fazendo um pouquinho de um paralelo, né? A gente comentou, né? Se não vender, não anda. E a gente vê muita dificuldade, principalmente das startups, dos empreendedores mais jovens, dessa dificuldade de sair para a rua vender, né? A gente deve ter com um convidado aqui da Digitalk, o Stannis, né? Que ele comentou muito isso, que a Digitalk cresceu focando em ter clientes, em gerar caixa, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais, assim, de repente deixasse uma sementinha aí para os empreendedores por esse Brasil afora, dessa importância, né? Então, como que enxergar a venda de uma forma positiva? Porque às vezes a gente não enxerga a venda de uma forma positiva, tem até medo, né? Você faz o produto, mas tem medo de vender. Ou tem uma veia muito tecnologia, não sei vender. Então, o que poderia falar para a pessoa para ela começar a destravar essa história do vender, que às vezes não parece, né, tão fácil? Muito boa essa pergunta, né? E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é o maior medo do vendedor? O maior medo é de ter uma proposta negada. É a rejeição. Muito bem, Marcelo. Muito bem. Poucas pessoas respondem isso de primeira. Mas, cara, o maior medo de um vendedor... É que o Marcelo tá nada. E automaticamente de um empresário é a rejeição. Porque a rejeição significa não vender. Não vender significa não bater a meta, que muitas vezes é o seu orçamento. Que isso significa, para um funcionário ser demitido, para um empresário significa quebrar o seu negócio. Então, a rejeição, o tomar um não, é alguém não te atender, alguém não responder sua mensagem, recusar sua proposta, pode significar o fim do seu negócio. Então, se fica tentando dar um monte de... eu vou focar no produto, eu vou focar no marketing, eu vou focar no site, eu vou focar na campanha, eu vou focar... E você não foca no que eu vou lá vender, eu vou tomar um não. Ou eu vou tomar o sim. Se eu tomar o não, vou pro próximo. Se eu tomar o sim, né? Eu descubro que deu certo. Então, dentro desse contexto, tenho 2 histórias legais para contar. Primeiro, né, eu gosto de falar bastante nas minhas aulas sobre os casos que dão errado. Porque assim, por algum motivo eu tô aqui por várias coisas que eu fiz certo, mas para chegar nas certas eu errei bastante. Exato. Eu lembro que eu investi numa empresa, logo que eu tinha entrado na Acredita, isso era 2019, eu já tinha pelo menos uns 10 anos de carreira em vendas, eu estava indo trabalhar numa fintech, achava que sabia tudo sobre mercado de crédito e tal, e aí tinha uma startup que prometia fazer lá um produto para financiamento imobiliário flexível. Falei, porra, legal, né? Mercado grande, solução legal, né? O empreendedor lá já tinha bastante experiência com tecnologia, beleza, botei uma grana nessa empresa e fui acompanhando, participava das reuniões lá de board, né? Então, passou 3 meses, olha, a gente agora tá fechando o modelo de contrato, legal, não sei o quê. Passou mais 3 meses, olha, agora a gente tá montando os mockups. Agora a gente tá montando o aplicativo, agora a gente tá montando o Banking as a Service, agora a gente não sei o que lá. Resumo da história, né? Passou 3 anos, a empresa quebrou, a empresa teve 2 clientes, pessoa física, né? E, assim, as minhas discussões, os meus questionamentos, toda a reunião de conselho, mas e aí, quantos clientes a gente vendeu? Não, porque não dá para vender ainda. Porque se a gente vender nesse formato, não é escalável. Falei, gente, você tem que vender, bota o dinheiro para dentro de casa, e aí você vai destravando os gargalos desse crescimento, né? Bom, corta a história. Vou voltar para minha história empreendendo agora, minha primeira vez empreendendo. E o que eu imaginava, né, ao longo de toda essa trajetória, eu trabalhei numa empresa que era unicórnio, tinha vários investidores, conheço várias pessoas de fundos de VC. Falei, eu vou empreender, eu vou montar um PPT lindo, maravilhoso, eu vou rodar bolsinha por aí. Vou ficar milionário. E vou levantar uma grana, vou empreender com o dinheiro dos outros, se tudo der errado, né? Tá tudo bem. E aí, nisso eu comecei a ver que não era tão simples assim.
né? Primeiro, aí eu vou ter um sócio que vai botar dinheiro aqui, eu vou ter que ficar explicando. Deixa eu tentar fazer o meu negócio. E aí entrou nessa história. Como é que eu vou começar aqui? Eu comecei dando uns treinamentos, aí dava uma palestra, aí fazia um curso. E eu fui crescendo baseado no meu próprio... Então, quem é o meu investidor? O meu investidor é o meu cliente. Né? A gente estava falando de faculdade aqui antes. Uma das poucas coisas que eu aprendi na faculdade de administração era fontes de financiamento. Melhores lugares para você se financiar. Com o seu cliente, com o seu fornecedor. A última delas é dar o equity. O investidor. Né? O equity é o pior negócio que tem. Né? Isso. E foi baseado nisso que eu fui crescendo. Então, eu vendia treinamento, eu vendia palestra. Isso era o que ia me alimentando de caixa, era o que me dava a minha segurança como indivíduo. E eu fui construindo a comunidade. Estava hoje de manhã olhando os dados ali, quando a gente lançou, em agosto de 22, a gente faturou R$ 1.200. Fica bicho. Aí no mês seguinte a gente cresceu 50%. Faturou R$ 1.800. Cara, como é que você monta uma empresa que faturou 1.200, 1.800? Cara, esse número... Não vai chegar em outro lugar. Hoje, 2 anos depois, a gente tem mais de R$150 mil de receita recorrente. Você fala, peraí, você começar o mês com R$150 mil de receita recorrente, crescendo 15% a 20% todo mês, peraí. Agora é outro. Agora eu até penso de voltar lá. Acho que agora dá para ir falar com o investidor, porque a história tá bonita. Então, muita gente quer construir uma empresa baseado, eu vou montar um PPT, vou levantar um dinheiro, aí eu vou começar a fazer o teste AB, eu vou gastar um baita dinheiro de marketing fazendo o site, O cara faz trocentas milhões de coisas. Gastou pra caramba e não vendeu. E não vendeu um centavo. Então, a venda, e acho que todo empreendedor tem que ser vendedor, de você chegar na frente do seu cliente, falar do seu produto e serviço e ver o que o cara acha, o que o cara gostou, o que o cara não gostou. E para fechar esse capítulo, né, sobre vendas, todo dia, alguém me mandava mensagem no celular, falando assim, Pagoto, você tem comunidade aí, tô precisando contratar um vendedor. Não tem alguém para me indicar? Aí eu falei, puta, que pé no saco, esses caras são muito folgados, todo dia os caras acham que eu vou ficar sendo headhunter, recrutando para eles, puta, pé no saco. Aí eu falei, não, puta, pé no saco, não. Tem um problema todo dia batendo aqui na minha porta, né? Eu tenho uma newsletter de 50 mil pessoas, os caras não estão errados. Eu tenho uma comunidade. Falei, já sei. Vou incorporar esse pedido desses caras dentro da minha oferta. Então, dentro da minha oferta hoje, além de treinar os vendedores dessas empresas, que são os nossos clientes, eu também divulgo vagas. Se eu não faço processo de headhunter... Marketplace ali entre... eu tenho na minha newsletter, eu falo, cara, você tá procurando um emprego em vendas B2B, clica aqui que eu tenho a vaga de todos os meus clientes. Resolvi um problema do meu cliente. É isso. Então, assim, se eu não estivesse falando com o cliente, eu não tinha encontrado isso. E isso ajudou muito na nossa oferta. Então, vender, quando você vende é ótimo. Quando você não vende, alguma coisa se aprende que você vai colocar em prática. Legal. Bom, falando um pouco de vendedor, Pagoto, a gente sabe que historicamente, a profissão vendedor sempre teve um olhar meio preconceituoso, assim. O cara não deu nada certo na vida, virou vendedor, né? A gente tem aquela imagem do vendedor de carro, Sim. do vendedor de imóvel e tudo mais. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, o mercado agora passa a valorizar, enxergar a figura de vendas como sendo, de fato, a máquina, a engrenagem que vai fazer a propulsão da empresa. Sem dinheiro, sem venda, você não testa produto, você não busca mercado, não faz nada. Como você tem visto hoje, né, essa profissão do vendedor e quais são as características principais que um vendedor tem que apresentar hoje? Tem uma palestra que eu falo muito sobre o futuro de vendas B2B, né? E o que começou a acontecer desde a pandemia? As pessoas foram trabalhar home office, né, o modelo de inside sales, e ficou muito cômodo para o vendedor trabalhar de casa, de chinelinho, de pantufinha, fazendo reunião virtual, os leads majoritariamente vindos de marketing, e o cara lá, igual papagaio de pirata, repetindo o discurso e mandando proposta padrão. O que aconteceu também em paralelo, enquanto todo mundo estava lá de pijama em casa? A tecnologia avançou muito rápido. Chatbot, inteligência artificial, automações. Resumo da história. Toda essa tecnologia vai matar o vendedor tirador de pedido. Vai matar. Logo, o número de vendedores vai diminuir drasticamente ao longo do tempo, né? Você falou de venda de carro, eu fiquei bastante tempo sem carro, né? Agora nasceu meu filho, eu precisei comprar um carro, né? Cara, cheguei na concessionária para comprar um carro, falei, eu quero esse carro, desse tamanho, dessa data, dessa cor. Cara, só tinha um vendedor ali que ganhou a comissão. Aquela comissão do cara poderia ser um desconto para mim, né?
Não tinha necessidade dessa pessoa existir. Então, ou seja, ao longo do tempo, a competição vai chegar nesse contexto, né? Então, dentro desse mundo onde a tecnologia evoluiu muito rápido, quem são os vendedores que vão sobreviver? São os vendedores que entendem do negócio e da realidade do cliente. Para fazer 3 coisas, né? Para ele conseguir montar propostas de soluções complexas, de problemas complexos que o cliente tem, que ele consiga entender e influenciar um comitê de compras. E às vezes o comitê de compras, mesmo vendendo um veículo, é um comitê de compras. É o pai, a mãe, a filha, a avó, quem está envolvido dentro daquilo, né? E alguém que entende profundamente a realidade daquele mercado, né? Ou a realidade do mercado que você se insere, ou da realidade de qual é o seu cliente. Então, dentro desse contexto, para ser um vendedor consultivo, o vendedor, a gente fala na Pipe Lovers que são 4 dimensões de conhecimento. A primeira, que para mim é a mais importante, a mais difícil de conseguir, é ter visão de negócios. É o famoso vendedor que fala de business. Esse vendedor que falar de negócio, ele vai entender do negócio dele, do cliente, saber quais são as tendências e poder fazer uma recomendação para o cliente de algo que está vindo por aí. E aí o cliente fala, caramba, esse cara manja. Pô, quero ouvir o que ele está me falando. Então é isso que faz você vender. Você fala, pô, então eu não preciso fazer técnicas de vendas. Técnicas de vendas vão ajudar esse vendedor a ser mais produtivo. A ele converter mais, ele converter mais rápido, a ele fechar negócios maiores, né? E aí entra técnicas de vendas, gestão de vendas, análise de dados, que é um tema, né, bastante presente agora. Terceiro pilar é relacionamento interpessoal. Então eu preciso conseguir me comunicar bem, falar, né? Não adianta só eu falar, a pessoa do outro lado precisa entender. E eu também preciso, como vendedor, ter uma liderança e influência. Por quê? Principalmente no mundo B2B, os comitês de compras eles estão cada vez maiores. Tem um dado do Google que fala que 81% das pessoas que participam de um processo de compras B2B não é o C-Level. Ou seja, está falando ali com o middle management das empresas, que são muitas pessoas. Então você, como vendedor, precisa conseguir influenciar um grupo grande de pessoas e isso passa a ser uma das habilidades. E por fim é o autodesenvolvimento. Pô, o que é autodesenvolvimento? É o cara tá aprendendo todo dia. Então aí entra toda a questão de inteligência emocional, né? A gente tá falando sobre isso antes, né? É a resiliência, é você ter a saúde mental, como é que você consegue estar são dentro de um contexto de vendas que não depende só de você, como a grande maioria das profissões, depende do outro lado. Gestão do tempo e da informação. Eu preciso saber usar o CRM, olhar esse bando de dados que tem para tudo quanto é lado, me organizar e aprendizado ativo. Toda hora está acontecendo uma coisa nova, né? Eu preciso entender o que está tendo de tendências e estar informado para conseguir fazer com que tudo isso, que eu consiga levar tudo isso para as conversas com os meus clientes. Então, resumo da história. Pô, é muita coisa. É muita coisa para o cara evoluir. Realmente o vendedor, por si só, acorda amanhã e vou virar vendedor. Não é suficiente mais. Não é só a motivação, a força de vontade, tem que estar preparado. E tem uma história engraçada disso, né? Quando eu comecei a trabalhar em vendas, foi na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Eu trabalhava na Bayer, eu era um estagiário lá. Eu tinha ficado 2 anos e aí no final desse estágio eles iam me fazer uma proposta para me efetivar. Que era um salário legal lá pra época. E aí eu falei, cara, não, eu tava no começo da faculdade, falei, cara, eu quero fazer um estágio na Alemanha. E eu tinha estudado num colégio alemão, falava alemão já. E aí a pessoa falou, não, você precisa se formar na faculdade, para você entrar num programa de trainee da Bayer, para você eventualmente ir para a Alemanha. Eu falei, pô, mas isso é daqui a 3 anos, né? E aí eu vi que a Câmara Alemã tinha um programa de trainee de vendas. Se você fosse o melhor vendedor, você ganhava um estágio na Alemanha. Eu falei, opa. Tá aqui, vou encurtar o caminho. É só eu ir lá, ganhar de todo mundo e eu vou para a Alemanha. Vou para a Alemanha. Então, a grande maioria dos vendedores tem uma jornada como a minha, que é o cara vê um incentivo, que às vezes é a comissão. Normalmente é isso, é um incentivo financeiro de curto prazo. Ele vê, pô, quem é aquele cara que trocou de carro? Aquele cara é vendedor? Caramba, mas, né? Tá bom, vai, vou virar vendedor. Também quero, né? E aí foi um negócio interessante, porque quando eu comecei, acho que eu tinha 21 na época, a gente tinha um treinamento, né? Era um programa bem legal. Eles botavam todo mundo dentro de uma sala e ninguém sabia nada de vendas, não tinha esse pré-requisito. Mas os caras treinavam a gente, tinha uma prova, e aí você tinha que levar lá no primeiro dia de trabalho, depois dos treinamentos, tinha que levar uma base de prospecção. E aí olha como começa a ter as diferenças, e eu não tinha a menor referência sobre isso.
Tinha as provas. Tinha 50 e tantas pessoas nesse treinamento. Eu tirei a maior nota da prova. Eu estudei. Claro. Então, ou seja, era o que eu podia fazer. Exato. Estudar. Me dedicar mais. Então, eu me dediquei mais. Não sei se eu me dediquei mais que os outros, mas eu absorvi mais do que os outros. Então, eu saí na frente. A hora que eu fui para prospectar, eles deram lá uma orientação. Você precisa chegar aqui com, acho que era 50 prospects, 100 prospects. Eu cheguei lá com 2.000 prospects no primeiro dia. Ou seja, era mais execução do que o resto. E aí, conforme você vai executando, você vai aprendendo, né? Na média, o pessoal fazia lá 1, 2 reuniões por dia. Eu fazia na média 4. Eu era melhor? Não. Eu não vendi 4 vezes mais que todo mundo, né? Eu vendi o dobro. Mais energia. Ou seja, minha conversão era péssima, a realidade é. Só que eu visitava mais gente, eu falei com mais gente, eu entendi mais negócio, eu criava mais ou seja, eu criava mais rapport. Ao longo do tempo, eu tô onde eu tô, trouxe o né? resultado. Veio o resultado. Então, acho que o vendedor, ele acaba entrando por uma motivação, algum prêmio, alguma coisa que ele quer entrar. E os que são bem-sucedidos são os que executam mais. E vão se preparando. E vão se preparando e ao longo do tempo, aí por isso que você vê vendedor que fica vendedor de grandes contas e tal, porque é o cara que foi evoluindo para chegar. Ninguém começa de um dia para outro, agora você vai vender aqui para atender o Itaú. Tua carteira aqui se torna um farmer aí de uma base instalada. Não, Esquece. isso não vai acontecer. Isso jamais. Não vai vai Se alguém te construir. colocar nessa posição, o cara fez errado. Excelente. Assim, queria agora até fazer um pouco de... recapitular algumas coisas que a gente falou que foram muito interessantes, né? A gente trouxe aqui, né, na tua fala, a questão da venda, né, ali com essa importância para gerar essa caixa, para estar formando, né, o que vai fazer o seu produto, né, você poder investir no resto. E eu acho que é legal, quando você falou de rejeição, logo eu pensei nas mentorias, nas startups que muitas vezes a gente está conversando, que muitas vezes a pessoa não sai para venda porque ela tem medo de que o produto dela não seja aceito, né? Então, assim, é o medo da rejeição não só de não vender, né? Mas de não validar aquela ideia, né? E muita discussão que a gente tem com startup com o novo empreendedor valida se você tem realmente um problema claro, uma solução clara para... né, para ter esses clientes. E se não tiver, quanto mais rápido você for para a rua e quebrar a cabeça, mais rápido você volta para casa e muda, né, sem estar 2 anos, 3 anos dedicando, né? E quando você fala da mudança de mindset desses vendedores, a gente já vê muito no B2C. Né? Então, assim, não precisa mais do atendente da loja. Você vai lá no Totem, né? Autosserviço. E autosserviço. Isso. E aí eu queria entrar no 2 provocaçõezinhas aqui. Uma, você é especialista em B2B, mas você trouxe pontos de B2C que é interessante de ver que B2C muitas vezes tem algumas características do B2B, que é essa venda, que você tem que pensar em todo mundo que está envolvido, esse comitê, né, que vai comprar. E, de outro lado, queria provocar aqui também a gente entender um pouco mais... esse aprendizado, né? Quem tá no B2B e quer mudar para o B2C, ou quem tá no B2C e mudar para o B2B. Quais características são ali similares que eu posso carregar de um para o outro? O que é tão diferente, né? Porque hoje empreendedorismo eu tenho empreendedores, né? Startups, as maiores acabam sendo B2B, que a gente acaba vendo muito, mas tem muitas grandes B2C, né? iFood aí crescendo, né? Então, o que você... vê e consegue trazer desses pontos pra gente? Acho que assim, é muito interessante. Se você olhar, cara, grandes marcas, as mais conhecidas, elas tendem a ser marcas que atendem o consumidor final, né? Se você pensar, vou pensar no iFood, vou pensar no Nubank, vou pensar no Uber, coisas que todo mundo usa. Por quê? Porque tá próximo ali das pessoas, as marcas de bens de consumo, Consumo né? em massa, né? Consumo em massa, né? É uma coisa que tá afetando todas as pessoas físicas, né? Você vê propaganda que tá no Big Brother, esse tipo de coisa. É um trabalho muito grande de marketing. Mas acho que antes de entrar na comparação do B2B e do B2C, tem um elemento fundamental que é você entender quem é o seu cliente. Quem compra de você? Para mim, foi muito fácil. Por quê? Porque eu fiquei 15 anos recrutando, gerenciando, sendo o líder de vendas. Então, assim, eu entendia a essência, o problema dessa persona que estava lá do outro lado. Muita gente resolve empreender sem ter... nunca sem ter vivido o outro lado, né? E aí, falando um pouco de B2C, eu estava ontem conversando com um empreendedor
Que a moda agora é as inteligências artificiais que escutam a reunião, transcreve a reunião e manda pro seu e-mail, né? E aí o cara vem me mostrar a solução dele, né? Nossa, fizemos aqui uma solução super inovadora, tá? Falei, tem você e 200 caras fazendo a mesma coisa. Beleza, só você teve essa ideia. Não, porque já vai transcrever e já vai jogar pra dentro do CRM e não vai precisar perder o tempo e tal. Falei, você já foi vendedor? Não. Você já gerenciou um vendedor? Não. Qual o problema você está resolvendo? Não, eu estou resolvendo o problema do tempo do cara anotar o negócio e colocar no CRM. Tá bom. Quem que você acha que vai comprar isso aí? Não, acho que o vendedor vai pagar R$3 por mês por esse negócio. Cara, vamos lá, eu vou te contar a realidade sobre por que as pessoas não preenchem o CRM. Sabe por que as pessoas não preenchem o CRM? Porque dá muito trabalho. Não, porque ninguém olha o dado do CRM. Então, se você pegar hoje, não tem o e-mail, você manda um e-mail, já está integrado, o e-mail já vai para dentro do CRM. Cara, se você jogar lá todas as conversas de WhatsApp lá pra dentro, que já tem CRMs que estão fazendo isso. Se você agora pegar toda a reunião, jogar a reunião lá pra... Você acha que as pessoas vão começar a ler? Cara, ela não vai fazer. Então você tá criando um produto baseado num negócio que você acha, que você achou legal, que você ouviu que é um problema, que você tinha esse problema, porque era um cara de tecnologia nesse caso. Cara, você precisa ouvir qual que é a realidade do cliente. Agora eu vou te dizer com a mesma solução que você tem, agora você está entrevistando um gestor de vendas, um vendedor. Se acabasse a minha reunião e você me mandasse um WhatsApp, falou, olha, nessa reunião você esqueceu de perguntar se o cara que está na reunião, ele pode assinar o contrato. Você esqueceu de perguntar se ele tem orçamento. Ou ele citou um concorrente, mas você não explorou se o concorrente já mandou proposta. A inteligência artificial pode fazer essa mesma coisa. Só que em vez de você transcrever, jogar do lado, você mandar uma mensagem, aí o cara paga. Você pagaria R$10 por mês para alguém ouvir todas as suas interações com clientes e te dar dicas do que você não pode esquecer de fazer? Opa! Aí o cara, não tinha olhado por esse lado. Claro que não, porque você não conhece o seu cliente. Então, no B2C, que é a solução que essa empresa estava pensando, ou no B2B, no meu caso que estou ali vendendo para as empresas, tem um fator de você entender quem é a persona lá que você está vendendo. E aí, quais são diferenças principais do mundo da venda B2B para o B2C, né? A maior parte da minha carreira foi no B2B. Na Acreditas, eu cuidava de uma operação que vendia o empréstimo consignado para pessoa física também, né? Para quando você vende para o B2C, assim, é comunicação, é marketing, é você ter exposição. Você precisa estar ali, aumentando impressão. Nível de consciência. Nível de consciência para... Você não sabe quando que o cara vai precisar, no meu caso, você não sabe quando o cara vai precisar de um empréstimo. O cara pega um empréstimo consignado quando tem uma emergência. O que é uma emergência? Alguém ficou doente, alguém morreu, o cara quebrou alguma coisa na casa dele, né? É alguma emergência que ele vai ter uma demanda por crédito. Você vai ficar ali, oi, tudo bem? Você está precisando de crédito hoje? Não dá, né? É inviável isso. Então você precisa estar ali impactando muita gente e uma hora esse cara vai converter por 1 milhão de canais, né? Mindshare lá em cima. Mindshare lá em cima, que é tanto aquela discussão do que o branding tá voltando a ter força. Sim. Porque antes foi tudo, não, bota o dinheiro no Google, porque o cara vai clicar lá. Só que o cara, para chegar no Google, ele precisa ter se orientar. Então, no B2C, você vai ter muito esse foco de conseguir fazer com que o cliente entenda o que você faz. A gente, na Pipelovers, começou no B2C. A gente vendia para pessoa física, a gente ainda vende para pessoa física direto. Mas um desafio muito grande, porque, assim, legal, eu tenho lá 20 e tantos mil seguidores no LinkedIn, 10 mil seguidores agora no Instagram. Inclusive, pessoal, me sigam lá nas redes sociais. Mas é muito, assim, é um público muito pequeno. 10 mil, 25 mil, cara, uma hora, né? E ficar refém ali da plataforma. Então, o desafio de quando você vai lançar um produto para pessoa física é, cara, de fato, qual que é o seu canhão de comunicação que te garante que você, com um ticket médio baixo, você vai ter compra, recompra, né? Por isso que o que a gente tem visto muito na internet, no meu mercado de educação, é o cara vender o high ticket. Eu vou investir muito em comunicação. Por que os caras estão tendo que cobrar muito para vender esses programas de imersão, mentorias e etc? Porque, cara, o cara gasta um caminhão de dinheiro em tráfego. Porque está cada vez mais ineficiente. O CAC, né? O CAC está muito alto, né? E o custo mudou todas as questões lá de cookies. Cara, ficou muito mais complexo. No B2B, a história é diferente. Né? Cara, tem empresas que são gigantes no B2B, mas ninguém sabe quem elas são. Né? Nunca ouviu falar. Por quê? Putz, o cara vende a repimboca da parafuseta do... Pô, tava outro dia num cliente. O cara vende máquinas para moer carne.
Não é a pessoa física que compra a máquina de moer carne. É a empresa que tem lá 70 anos, fatura quase 100 milhões de reais. Cara, você não vai saber qual é essa empresa, né? E o cara fatura 100 milhões de reais, né? Então, no B2B, você tem muito mais um trabalho de fazer um planejamento de território, qual que é o tamanho do meu mercado, quem são as empresas que eu quero vender, onde essas empresas vão. E aí tem as feiras, né? Feiras, então, tem uma feira de moecada, então eu vou lá na FISPAL, que é a feira de restaurante, ou nas feiras lá da APAS, do supermercado. São nichos, né? É bem nichado, uma comunicação muito mais específica. E aí você vai fazer uma prospecção individual, 1 a 1, ou você vai fazer um trabalho mais direcionado. E aí a diferença é, você com um esforço de marketing muito menor, você vai ter um esforço de vendas, obviamente, maior, para tickets que são mais recorrentes e tem mais continuidade nos negócios. Então, acho que o B2B, ele por natureza, ele é mais consultivo. O B2C, o transacional do B2C vai desaparecer. Você vai comprar online, você vai comprar no e-commerce, você vai comprar no chatbot de WhatsApp. No Totem. Você entra no McDonald's hoje e compra no Totem. Sim. Você só vai no balcão para retirar. Sim. Ou seja, aquele vendedor que só batia a tecla, ele vai sumir do ecossistema. Isso quando você não compra no aplicativo antes, só passa e pega. Também. Exato, assim, isso que Porque todo mundo conhece Big Mac, por exemplo. Né? Você não precisa fazer pitch de Big Mac. E às vezes assim, às vezes não é nem o... Pô, vamos lá, né? Eu invisto numa empresa que faz software para restaurante. Certo. Né? Cara, tem uma transformação gigante ali dentro de um ecossistema de... no McDonald's todo mundo conhece o Big Mac, mas você vai lá na hamburgueria da esquina, você não sabe qual que é o sanduíche que ela tem. Tá bom, mas qual que é a experiência digital desse cliente? Vamos lá, o cara para ele ir na hamburgueria da esquina, ele já viu o Instagram da hamburgueria da esquina, ele já viu o cardápio antes, ele já olhou... Algum influencer. Ele já viu algum influencer, ele já viu no Google os referrals que tem daquele lugar. Então tem um trabalho para o cara chegar ali, né? Você não vai gastar para uma loja de roupas, né? Vamos pegar assim, o que o vendedor de loja de roupa tá acontecendo? Você vai na loja, o cara te atende e tal. Mas, cara, os vendedores de loja de roupa hoje, os caras estão mais trabalhando no WhatsApp, tentando te mandar uma linha de roupa para casa para você comprar, né? Então tem uma transformação. Então esse cara precisa ser muito mais consultivo. A falar, Gustavo, você é um CEO de uma empresa, você grava, você dá palestra, você dá... eu vi suas fotos no Instagram. Esse tipo... O que você acha desse tipo de roupa aqui para você? É um vendedor de loja consultivo. Daqui o cara entra lá e fala, você é PMOG. Entendeu? Não é o PMOG, não preciso nem. Tanto que a grande discussão no varejo é não pagar comissão para o vendedor. Começar a bonificar esse cara pelo CSAT ou pelo NPS do atendimento que ele tem dentro da loja. Para ele ser bem atendido, ele ficar feliz e ele voltar. Então, você recompra no futuro. É, uma recompra. Porque ele vira um elemento da experiência e não um fator que vai fazer você comprar mais ou menos, porque você já chegou lá com 90% dos negócios resolvidos. Legal, bacana. Você falou de experiência, acho que hoje todo mundo fala de experiência do cliente, né? Agora, imagina aquele empreendedor, Pagotto, que está nos assistindo e ele começou a tracionar e precisa sair da venda só do founder, você estruturar um time de vendas, né? O que é um time de vendas? Como montar um time campeão de vendas? Eu vou aproveitar e perguntar que a gente sempre ouve, né? SDR, BDR, Closer, preciso disso, não preciso revenue, disso. Inclusive. O que eu faço com essa sopa de letrinhas? Vamos lá, acho que a primeira... Eu dei uma aula recente sobre isso, né? Que fala sobre níveis de maturidade de gestão de uma equipe de vendas. O nível 1 é o empreendedor-vendedor. É ele que vende, né? Só ele sabe o pitch, ele sabe todas as possibilidades, se dá para dar desconto, se dá para fazer isso, se dá para mudar o produto e tal. E muitas empresas param ali e esse empreendedor ele vira escravo, né? Do negócio dele. O nível 2 é o meu primeiro time de vendas. Para começar a montar o primeiro time de vendas, você tem que documentar o que você faz, né? Eu era o primeiro vendedor da Pipe Lovers. Começar a construir o meu playbook de vendas, passo para cara, qual é a minha apresentação de vendas? Eu vou gravar essa apresentação para alguém ouvir. Quais são as etapas dentro do CRM? O que eu preciso pegar de informação dentro de cada etapa? Né? Quem são as empresas que eu vou prospectar? Quais são as mensagens que eu uso na prospecção? Qual que é o contrato? Quais são os... Ou seja, você vai documentar esse playbook do processo comercial. Por quê? Se você trouxer uma pessoa e não tiver nada documentado, vai dar aquele caos. O que muitas empresas fazem? Contrata o primeiro vendedor que ele fica de sombra do dono. Né? E assim, naturalmente, ele vai aprendendo. E aí, muitas vezes, você vai visitar uma empresa e fala com o dono, não, esse cara aqui é meu pupilo, tá comigo desde que eu comecei a empresa. Pô,
Ainda bem que o cara aprendeu, né? Porque o cara tava 10 anos na empresa e não tivesse aprendido o discurso. Foi sem método, foi na raça. Né? Vai na raça e o cara absorveu o método, né? Ele não aprendeu. Mas o mundo ideal, nessa virada de construct, é documentar o playbook. Se possível, se a empresa já tiver com uma rentabilidade, que ela consiga contratar um líder de vendas dedicado. Né? Muitas vezes, você pode entrevistar aqui um vendedor para me dizer se é bom ou ruim. Né? E a minha recomendação, cara, você tem dinheiro, você tem caixa, você vai crescer, o primeiro investimento que você faz é num líder de vendas, um gerente, coordenador, supervisor, alguém que já fez isso. Não pega o Zezinho da esquina que era vendedor, vem aqui ser meu coordenador, gerente. Montar meu time. Não, tem que ser alguém que já gerenciou um time de vendas. Já montou, já teve cota. Já sabe o que é montar um CRM, montar um playbook, treinar um vendedor, modelo de metas. Alguém que é um profissional de gerir times de vendas. Por quê? Porque essa pessoa vai transformar a sua área num time profissional. Perfeito. Aí ela fala, Pagoto, pra você é fácil. É, mais ou menos. Né? A minha empresa também era pequena, eu tava ali, né, vendendo almoço pra pagar a janta. E a minha primeira contratação mais relevante foi o meu head de vendas hoje. É uma pessoa que tá lá dedicada. Eu não sou o head de vendas da minha empresa. Tem um cara que tá ali fazendo, estruturando o meu time de vendas e a gente vem... Porque é dia a dia, né, Pagoto? Liderar um time de vendas... Dia a dia. E aproveitar até para encaixar outra pergunta. Que rituais você recomenda nesse dia a dia do vendedor? Né? Legal. Como que esse cara performa? Depois que ele tá em voo de cruzeiro, como que eu mantenho esse cara vendendo depois que eu estruturei, tô vendendo? Porque assim, o cara fez a meta... Pegou o comissionamento, muitas vezes é o principal incentivador, mas como que eu mantenho essa roda girando? Então, isso que é interessante. Foi de eu colocar um gerente de vendas ali, e no começo esse cara entrou, eu tinha um inside sales. Ele era um gerente de uma pessoa. Então É meio estranho, né? 1 para 1, né? Essa conta não fecha. Exato. Mas assim, é esse cara que fez eu chegar no patamar que eu tô hoje. Por quê? Ele implementou o CRM, ele definiu o discurso de vendas, ele estava ali acompanhando como eram aquelas ligações, ele definiu o perfil do vendedor que a gente precisava, o vendedor que a gente tinha antes não era suficiente, a gente mudou o time, né? E antes de entrar aqui nos rituais também responder a pergunta dela, é o seguinte, assim, a gente precisa ter muito claro o que vai ser executado lá dentro do dia da operação comercial. Né? Eu não tô, né? Hoje de manhã eu tava. Foi hoje de manhã? Ontem? Foi hoje de manhã. Eu tava fazendo one-on-one com uma vendedora nova e ela veio me perguntar: eu queria saber um pouco como que é o seu dia, qual que é o seu papel como CEO e tal. E aí eu fui contar pra ela tudo que eu fazia, que eu faço muito pouca coisa do dia a dia da operação de vendas, né? Então, antes de entrar nos rituais, como é que você define se você quer ter um pré-vendedor, um SDR, um BDR, um closer, um farmer, um customer success? Você vai encontrar qual é o seu gargalo. Legal, eu tô vendendo aqui. Tá bom, eu quero vender mais. O que eu preciso? Eu preciso de mais demanda. Para fazer mais demanda, ou é o meu marketing que tá me gerando mais leads, ou eu preciso prospectar. Você como vendedor consegue prospectar mais e fechar? Legal. O que vai acontecer? Em algum momento você vai estar com a agenda cheia e não consegue prospectar. Sim. Aí você vende, depois você sobe e desce. Então o que você precisa? Você precisa de um SDR, de um BDR que vai fazer prospecção ativa para você. A agenda ainda tá vazia? Precisa de 2 para 1. Então você faz uma análise de capacidade para ver como é que você vai encher a sua agenda. Comecei a vender muito. Eu preciso de alguém para cuidar da carteira de clientes. Senão aquele cara que vendia começa a cuidar da carteira de clientes e aí você deixa de trazer clientes. Então peraí. Agora eu preciso ter um farmer, que vai ser um account manager ou um customer success. Então o crescimento e a especialização da força de vendas, ela vem através dos gargalos, né, para que vai criando uma funçãozinha de cada vez. No nosso caso hoje, eu tenho 2 vendedores, eu tenho um gerente de vendas, eu tenho 4 customer success. Eu tenho 2 pessoas que atendem o onboarding dos alunos pessoa física e 2 que cuidam de empresas. Por quê? A minha máquina de vendas está bem azeitada, está num ritmo legal, a gente está gerando muita demanda e eu preciso agora de gente para atender os clientes. Então eu fui encontrando onde está o meu gargalo para colocar isso. E no final, como é que você cria uma cultura de vendas de alta performance? Uma pergunta, a gente está aqui no final do mês, uma pergunta que todas as pessoas gostam de fazer para vendedor. E aí? Vai vender quanto esse mês? Vai fazer a meta ou não vai? Vai fazer a meta? Vai entregar a meta esse mês? Vai entregar a cota? Vai entregar a cota? Essa pergunta está errada. Essa é a pergunta errada para fazer para um vendedor. Ninguém sabe quanto vai vender. A pergunta certa para fazer para um vendedor é: e aí, quanto você vai executar hoje? Você vai prospectar quantos clientes, você vai fazer quantas reuniões, você vai mandar quantas propostas. É isso que está dentro do controle. E esse é o papel do gestor. O gestor tem que dizer exatamente para o vendedor o que ele deveria estar fazendo todos os dias. Olha,
Segunda-feira, vamos entrar aqui agora nos rituais. Segunda-feira nós vamos ter nossa reunião de vendas, do time de vendas. Podcast. Né? Não, a reunião de time. Ah, tá. É, Vamos juntar o time aqui, ó. Time, pessoal, desafios da semana, é isso, tal, tá todo mundo alinhado. Quase um grito de guerra, né? Quase um rito ali de tá todo mundo na mesma vibe, a empresa tá indo pra esse caminho, notícias de mercado, tá todo mundo ali. Esse é o primeiro ritual que todo time vai ter. Segundo ritual muito importante que o gestor tem que ter com cada vendedor. É uma reunião individual. One-on-one. One-on-one. Que é para falar de problemas, desafios que esse vendedor tá tendo no dia a dia dele. Ah, pô, minha vida, minha filha, meu cachorro, meu papagaio, eu tô com um problema aqui interno. É aquele famoso momento, preciso falar com o meu chefe. Precisa ter isso, meia hora por semana com cada vendedor. Não é para falar de resultado de vendas. Para falar de resultado de vendas, tem que ter uma reunião, que é a reunião de revisão de pipeline. Que não é uma reunião de forecast. O que é reunião de forecast? Que é um ritual que eu acho que não deveria existir. Você bota todo mundo na sala, e aí, vai vender quanto? Vai vender quanto? Qual que é o seu compromisso? E esse deal, vai entrar ou não vai entrar? Cara, isso aí é uma exposição, né? Essa é a maior perca de tempo, é uma exposição de todo mundo, fica todo mundo perdendo tempo, não vai resolver nada. E o gestor faz isso porque ele quer economizar o tempo dele. O ritual certo, qual que é? É o ritual que você faz uma revisão de pipeline individual, o gestor com o vendedor, batendo conta por conta, o que precisa fazer para avançar em cada uma daquelas contas. Esse é o ritual que precisa acontecer. Precisa também ter um ritual de treinamento. Você precisa treinar os seus vendedores no mínimo 2 horas por semana. Isso é 5% do tempo. Se você não tiver 5% do tempo para treinar seu time de vendas, esquece, os caras nunca vão melhorar. Você contrata uma pessoa hoje, daqui a 10 anos, se ela continuar só fazendo a mesma coisa, você não treinar ela. E as empresas treinam só em oferta e produto, elas não treinam em vendas, tá? Bom, falamos aqui então de reunião de time, reunião individual, reunião de pipeline review, treinamento de vendedores. O gestor precisa estar em reunião com clientes também. Sola de sapato. Sola de sapato tá junto, porque você vai ver o que seu vendedor tá fazendo, se ele tá falando coisa legal, se ele tá falando coisa ruim, como que você dá esse feedback para ajudar ele a se desenvolver. E ele vê que você tá junto ali na missão. Isso é super importante. E aí os rituais de fechamento de mês. Ah, vai fazer campanha de fechamento, happy hour, aquela festa toda. Tive o G4 lá, que é uma loucura, né? Os caras sobem um em cima do outro. O Johnny com a turminha lá, toca a buzina. Toca a buzina. Precisa ter, cara. Assim, Claro. quando você começa a ter um time grande, o cara tem que ter aquela motivação. O cara vê o cara do lado, batendo e tal. No começo do mês é importante ter uma reunião geral de vendas, onde você fala, reconhece quem bateu as metas do mês anterior, quais são as metas do mês, qual que é o racional da meta do mês, por que dá para fazer, né? E, para fechar, idealmente que as empresas tenham os rituais de gestão de performance, que é periodicamente você avaliar quem não está performando e colocar em planos de recuperação e, eventualmente, fazer desligamentos. Ok. E também ter as convenções de vendas, né? Se você tem um time de vendas grande, você vai reunir esse povo todo uma vez por ano para explicar para onde que está indo a estratégia. Porque o Zezinho, vendedor lá, ele não sabe o que o CEO está pensando. É o Sales Kickoff, né? O Sales Kickoff. Porque para o CEO é óbvio. Mas pro Zezinho que tá lá na ponta, o cara tá lá martelando lá o prego todo dia. Então você precisa parar esse cara uma vez por mês, faz lá um showzinho uma vez por ano pra esse cara entender pra onde passa a empresa energia, passa energia, redefine as rotas. Exatamente. Seus kickoff realmente... É isso, se quiserem me chamar, eu gosto de palestrar nesses eventos também. Ajuda bastante. Legal. Agora, trazendo um pouco ainda dos conceitos, né? Quando você fala de venda consultiva, me faz lembrar muito os lobistas, que aqui no Brasil é feio, né? Mas se você olhar o conceito do lobista, me corrija se eu estiver errada, e o que é usado muitas vezes fora do Brasil, o lobista é muito esse cara conector e consultivo. É o cara que articula, o cara que vai gerando as brechas para você conseguir chegar no momento certo de venda. Como que você vê, né, esse lobista, esse vendedor consultivo e essa realidade Brasil, né? Tanto no B2B quanto no B2C. É o B2G. Né? Business to Government, né? É exatamente acho que esse ponto que é legal, né? O lobista lá fora não é governo. Proibido, né? Ele não é proibido, não é porque ele não é mal visto. governo, Ele faz com que a não é coisa mal visto. funcione, né? Porque ele é um cara de vendas, só que ele é um cara de vendas muito consultivo. Ele acessa as pessoas e põe as pessoas certas na hora certa para vender, né? Então, como que a gente muda esse mindset? Será que vai existir essa mudança de mindset? Esse lobista, né, do conceito que eu venho trazendo, é esse vendedor consultivo,
não, a gente tem coisas a aprender com esse lobista, não brasileiro, né, de governo, né, mas esse jeito. Eu acho que tem um aprendizado bem legal em relação a isso, né? O que quando você pensa, né, no governo, na política, que é uma conotação ruim, né? Tem muita politicagem nessa empresa. Politicagem tem em qualquer instituição, em qualquer organização. Qualquer empresa tem algum tipo de politicagem, porque tem uma liderança, como as pessoas são influenciadas. E o vendedor, né, quando eu falei ali dentro da metodologia da Pipe Lovers, que ele precisa aprender sobre relacionamento interpessoal, passa por isso. Quando a gente traduz isso que você falou para a realidade de vendas, a gente está falando de mapa de influência ou do Power Map. O que significa isso? Dentro de uma organização, dentro do que eu estou querendo vender, o que eu preciso mapear? Então, eu preciso mapear quem são os decisores, quem são os influenciadores, quem é o dono do orçamento, quem é o usuário, quem são os meus detratores, que eventualmente não querem que eu entre naquela conta por algum motivo. Então, tem um trabalho de você mapear quem são todas as pessoas e os seus papéis e responsabilidades ali dentro, entender qual que é o objetivo dentro de cada pessoa dentro daquela conta e você conseguir ter um plano de ação para cada uma delas de como é que você vai influenciar. Né? Então, vamos para um exemplo bem interessante. Trabalhei bastante tempo na TOTVS, né? E a TOTVS compete em grandes empresas, principalmente com a SAP. E tem muito gerente, diretor de TI que quer contratar SAP Pelo brand. Porque o cara quer colocar no currículo dele que ele foi responsável por uma implementação de SAP, que ele já trabalhou com SAP. Por quê? Porque empresas que usam SAP normalmente são as multinacionais, são grandes empresas. Ele tem uma agenda pessoal de querer colocar SAP dentro da empresa. E o currículo, querendo não, tem currículos que pedem experiência em SAP, né? Exatamente. O cara, esse CIO, esse diretor de TI, ele tá olhando no final das contas... Pro CPF. Ele tá olhando, todo mundo tá olhando pro CPF. Né? Todo mundo tem seu objetivo pessoal dentro daquele objetivo, dentro daquele contexto. Então, legal, pô. Então, qual que é a situação desse cara? O que eu preciso demonstrar para ele? Ó, amigo, deixa eu te demonstrar aqui, ó, que dentro das empresas de capital aberto na Bovespa, mais de 50% usam TOTVS. Então, assim, se você está pensando na sua empregabilidade, é isso. Ou, como é que eu faço para dar visibilidade pro CEO da empresa que esse cara é um cara muito bom, ele precisa ser valorizado ali dentro. Então, para cada pessoa dentro da organização, ela vai ter... E vai ter gente que não vai tá a favor. Mas, cara, esse Zezinho aqui não manda tanto no processo. Ok, se eu não conseguir influenciar ele, não vou conseguir agradar todo mundo. Mas você entender quem são as pessoas-chave e saber como ir doutrinando, né, o cliente no processo. Às vezes não é você, como vendedor, que vai chegar na pessoa certa. Às vezes você vai precisar de um seu diretor, você vai precisar do dono da empresa, às vezes você vai precisar de um cliente seu que vá lá e fale com o seu prospect, com o seu cliente para usar uma prova social. Então, acho que sim, o vendedor ele tem esse papel de fazer esse lobby e isso não é maquiavélico ou pejorativo. Isso é parte do trabalho. Uma venda consultiva exige mais de 11 pessoas e você precisa ser capaz de influenciar. E existem ferramentas que ajudam nesse processo. Acho que a principal é o LinkedIn. O LinkedIn tem o LinkedIn Sales Navigator lá, que te ajuda a montar o próprio mapa de poder dentro da conta. E como que você faz para trabalhar com ele. Então, de fato, o vendedor ele é um grande influenciador, né, em prol do que ele está plantando. Objetivo. Né? E às vezes, assim como num lobby político, às vezes leva muito tempo. Né? Você precisa de muito tempo para conseguir mudar alguma situação numa organização. E aí é importante também ver seu tempo de venda, né? Porque a gente fala do ciclo de vida do produto, mas tem o ciclo de vida da venda, né? Sim. Que a gente também... Nas experiências com startups, a gente ouve muitas pessoas achando que eu vou bater e vou conseguir vender. E às vezes não. O tempo de você conseguir vender, às vezes até para uma grande corporação, é 12 meses. É 1 ano e meio, né? Então, Exato. assim, não é... Então, como que eu alimento esse pipe, vou mantendo as influências, vou equilibrando todos esses pratinhos para que esteja todo mês entrando a quantidade de clientes que eu preciso para manter a minha base, né, e ter o aumento, né? Então não ter só os clientes que estão na base, mas estão crescendo, né? A realidade é o seguinte, vender para cliente grande custa muito caro. Que leva muito tempo, são muitas interações. Às vezes vai, pega carro, e pega avião, e paga almoço. Faz evento, leva para fora do país, é isso. É caro, né? Então, uma startup...
Sempre que vem uma startup, eu tô querendo criar essa solução aqui, eu vou vender para grandes clientes. Fala, bicho, Calma aí. você vai querer validar a sua startup vendendo para grandes contas, porque você vendeu para um cliente. Acontece muito, né? Acontece. Teve uma conta aqui que comprou de mim, ele achou sensacional, e agora o que a gente vendeu para ele, a gente quer Vou replicar. dominar o mundo. A gente quer replicar para outras empresas. E às vezes até pivotar todo o produto, né? Aí eu falei, olha, para você tem pipeline hoje? A gente já falou com uma dos... O seu ciclo de vendas vai demorar 1 ano e... Aí eu falo, como é que foi vender para essa primeira? Demorou uns 9 meses, né? Então, cara, assim, você não tem 9 meses. Então, se você tem um negócio novo, né? O ideal é você conseguir vender para pequenas e médias empresas. Na verdade, assim, o melhor go-to-market que tem é você conseguir vender para médias empresas, que é o que tem maior volume e o maior mercado para você atender. Se você depender de um cliente muito grande, a chance desse cliente, se ele cancela com você quebrar seu negócio, complica muito. O mundo ideal é que você consiga ir ganhando capilaridade lentamente, né? Você vai amadurecendo o seu produto e ele vai evoluindo. Até tem um caso engraçado, né? Assim, engraçado não, é interessante. Eu falei que eu invisto numa empresa de software para restaurante. Quando essa empresa começou em 2015, 2016, ela atendia, a gente brincava ali que era software para restaurante, mas também atendia lojinhas, né? Não, nosso perfil de cliente aqui é o cara que tem banquinha de venda de capinha de celular. O cara não cadastra estoque. Fala, quero comprar capinha de celular azul. Beleza, peraí. Tá aqui. Legal. Então era um cara que faturava 15 mil reais por mês. Hoje esse sistema evoluiu e tem clientes como o Barbacoa que usam o mesmo sistema que veio sendo evoluído durante 7, 8 anos. Você fez um bottom-up, né? O produto foi ficando mais robusto, Sim. né? Ele foi criando mais funcionalidades, eu fui atendendo uma base grande de clientes, o produto vai melhorando gradativamente, e isso são empresas que conseguem ir deixando o seu produto mais maduro, que vai atendendo... Aí você vai ter que quebrar a sua oferta, né, de várias formas, mas se eu quisesse no dia 1, eu vou criar aqui um sistema de restaurante para atender o Barbacoa. Primeiro que o Barbacoa ia me amassar, ia querer que eu fizesse tudo do jeito deles... Hoje não, cara, é isso aqui que funciona, cara. Tem 7 mil restaurantes que usam esse sistema. Ou seja, a sua base de clientes é seu cartão de visitas, né? Exatamente, e é onde eu ganho a fortaleza. E aí chegou até no ponto de falou, cara, Barbacoa tá pedindo um negócio aqui, vamos fazer pros caras ou não? Não, fala pros caras que não dá, que não faz sentido. Falar não faz sentido pros outros 7 mil clientes. Né? É maravilhoso. Tá mega validado, né? Exato. Poxa, eu falei que hoje ia ser uma aula, Carlinha, de vendas aqui, fantástica, muita coisa para anotar aqui. E eu queria aproveitar esse tema de incentivo ao vendedor. Né? Esses dias eu escutei uma frase, os americanos usam muito, que money define the behaviors em vendas. Então assim, a gente conhece... Tradução, Marcel. Cadê o professor Marcel? O dinheiro define os seus hábitos, né? E a gente percebe que o vendedor, ele tem, de fato, né, essa busca pelo variável, pela receita variável, pela grana. É a forma dele... aumentar o poder dele ali de aquisitivo e os resultados, né? A sua remuneração. Pensando em incentivo, assim, o que o mercado hoje tem feito, né, para equilibrar essa questão de você incentivar o vendedor e não a ponto de deixá-lo numa zona de conforto, e que modelo que as empresas têm usado? Eu vou só complementar, né? E se na nova geração e tudo que a gente tem visto, ainda faz sentido esse modelo? Ainda as pessoas ainda querem ser vendedores por isso? Como você vê essas novas gerações que estão chegando também? Vamos lá, eu acho que tem umas mudanças importantes que estão acontecendo no contexto de vendas, né? A maioria das pessoas que hoje são mais sêniores dentro das empresas, ou os empreendedores, eles vieram de um histórico onde, o meu resultado, o meu crescimento é fruto da minha dedicação, eu vou abrir mão do curto prazo em prol do longo prazo. O vendedor assumia muito risco, mas também porque a empresa colocava ele naquela situação, o fixo aqui é baixo, ou você é um representante de venda, você ganha só em cima do variável. Isso mudou. Né? Isso mudou e primeiro as empresas estão sofrendo com essa mudança. Muita gente que trabalhou e que cresceu baseado no modelo de representante comercial, por exemplo, eu pago 0 de fixo, mas você ganha 10% de tudo que for vendido na sua carteira de clientes. O que está acontecendo hoje? Tem representantes de vendas que têm carteiras lá por 10, 15, 20, 30 anos. Não trabalha mais. O cara não precisa trabalhar mais porque tem recompra. Não prospecta, na verdade. Não prospecta, o cliente está lá comprando, o representante de vendas virou sócio da empresa, porque 10% de tudo que eu vendo... Às vezes é maior que a margem, né? Ele virou sócio, né? Sim. Então você criou um grande problema
para as empresas. Então, qual que é a ilustração aqui? O empreendedor, ele tem que saber que o risco do negócio é dele, empreendedor. Eu vejo muitas empresas que querem transferir o risco do negócio para o funcionário, para o vendedor. Ô, Marcelo, eu vou te contratar, eu vou te pagar aqui R$2.000 e o resto é no variável, isso é bom, aí você se vira e beleza. Então, qual é o meu risco? R$2.000. Qual é o seu risco? Pô, não sei quanto que você precisa para pagar suas contas. Então, uma coisa que eu tenho recomendado muito para os empreendedores com quem eu converso é: qual é a pergunta certa para você fazer para um representante de venda, para um vendedor? Qual que é a sua expectativa de remuneração? Que dinheiro resolve hoje a sua vida. Exato. Né? Quanto você gostaria de ganhar para vir trabalhar aqui, entre Perfeito. fixo e variável? Pô, a minha expectativa é R$10.000. Tô nem aí se você ganha 2, 3, 5, 7 hoje. Para você vir trabalhar aqui, você tá feliz, é R$10.000. Beleza. Então, eu preciso ver se eu tenho condição de te pagar R$10.000 e como que eu vou pagar esses R$10.000. Aí eu vou para o segundo ponto aqui, né? E aí contando uma história de um cliente meu. Esse cliente meu, ele pagava R$1.500 de fixo e se o vendedor vendesse ali o que era a meta, dava mais 14 mil de variável. Ou seja, esse vendedor tirava no final do mês R$15.500. Pô, é uma boa grana, né? Para um vendedor, R$15.500, um bom dinheiro, né? Aí eu falei, cara, você tem uns vendedores muito ruins aí. Vamos fazer a conta. Quanto que você gastou, na média, por mês, por vendedor, no ano passado? Fez uma conta. Na média, ele gastava R$10.000 por mês. Então, o risco dele, que ele pegar e falar, não, eu não vou pagar 15 mil pro vendedor. Eu vou pagar 1.500, ele que se vire. Ele transferiu o problema para um coitado de um vendedor, né? Na prática, ele viu que ele gastava 10 pau, era isso que ele gastava. Eu falei, cara, e se você mudar o seu modelo de remuneração para um modelo de fixo mais remuneração variável atrelado ao atingimento de metas, que é o conceito de On-Target Earnings, OTE, né? O OTE, R$6.000 de fixo e 4 mil de variável se essa pessoa chegar na meta, ou seja, acelera, desacelera ali, mas focado numa meta que você vai estabelecer. Você vai gastar a mesma coisa, dando um conforto maior. E você vai dar um salário fixo de R$6.000. Você acha que você vai contratar um vendedor melhor pagando R$1.500 de fixo ou R$6.000? Obviamente, você vai contratar uma pessoa muito melhor pelos R$6.000 de fixo. Pô, mas o cara podia ganhar 15 mil. Mas a gente já fez a conta. Na média, ele ganha 10. É 10. E te custa 10. E será que ele quer ganhar 15? Assim, você acha que esse cara faz conta com 15? Você acha que a vida... Tem gente que, sim, faz a conta com 15, aí esses caras que São sangue nos olhos o cara e se expõe. Tem alguns que arrebentam e ganham 25, sim, né? Mas a média ganha 10. Ele já tem a conta ali e todo mundo que tá vendo a gente pode fazer essa conta. Vê aí quanto que você tá gastando na sua empresa com o vendedor. E você pode transformar isso. E aí isso conecta com o último ponto, que é a mudança geracional. A nova geração Z, os millennials, é uma galera que está mais preocupada com saúde mental, qualidade de vida, por N motivos, sei lá, não sou sociólogo para dizer o que está mudando, né? Mas essa é a realidade, ponto. Né? Então essa é a realidade. Eu posso contratar mais talentos, essa é a nova realidade, essa é a expectativa dessa nova realidade, e eu preciso tentar contratar bons profissionais que estejam alinhados com essa expectativa. Então, o que está acontecendo? Né? Esse pessoal prefere ganhar um pouco menos e ter ali uma linearidade do que efetivamente ela vai poder receber, do que ficar sob um alto risco de querer ganhar mais. Numa pressão e tudo mais. Então, assim, tem essa realidade. Aí é a última pergunta. Pô, Pagoto, mas eu vou pagar 6 pau pro cara que pagava 1.500, esse cara vai ficar ali relaxadão e não vai bater a meta. Aí entra um ponto, que é o que eu ensino. Você precisa fazer gestão de vendas, que é o que a maioria das pessoas não faz. Você contrata um vendedor de R$1.500 e fala, vai lá, maluco, vende aí, você vender, parabéns. Se não vender, me custou só R$1.500. Não, você vai pagar 6 pau de fixo para esse cara e você vai ter que geri-lo. Você vai ter que dizer o que ele tem que fazer, você vai ter que ter um playbook, você vai dar Vai ter esses rituais todos que você comentou você vai ter que trabalhar. Você tem que trabalhar. E se essa pessoa não bater a meta, você vai fazer um plano de recuperação e você vai mandar ela embora se ela não se recuperar. E aí, se ela se mandar ela embora, você vai contratar outro. E aí você vai peneirando e você vai melhorando sua estrutura de vendas.
É assim que funciona. E uma responsabilidade compartilhada com a pessoa. Você vai crescer junto com a pessoa, né? Você não vai largar ela lá e... E uma das coisas que eu mais falo, assim, né? Quando eu contrato um vendedor, eu tenho uma frase mágica, que é: eu não confio em você até o dia que eu puder confiar. Cara, como assim? Inicia pessimista. Começou assim. Cara, assim, você não conhece o produto, você não conhece a empresa, você não conhece o sistema, você não conhece seus colegas, você não me conhece. Você não tem track record. Você não tem nenhum track record. Como é que eu acho que você vai chegar aqui e fazer chover? Cara, eu preciso... Deixa eu ver. Eu preciso te ensinar a fazer chover. Esse é o ponto. Muita gente acha... Não, você precisa me mostrar a chuva. Eu falo, não, cara, eu tenho que te ensinar. Claro. Esse é o caminho. E é isso que ninguém quer fazer, porque dá trabalho, né? Dá trabalho trabalhar. E aí, essa é a diferença. Não tem nenhum milagre, gente, assim. É fazer esse trabalho. Então, e aí, para fechar esse tema de remuneração... Tem muitas empresas que já estão adotando modelos de remuneração sem variável. Tem algumas empresas... Né? Inflow fixo. Na verdade, assim, o que essas empresas estão fazendo? Elas olharam para o histórico dos vendedores nos últimos 12, 24, 36 meses e falaram, olha, o seu melhor histórico aqui é tanto, o seu salário fixo daqui para frente é tanto, você continua tendo uma meta, você continua tendo um objetivo. É isso que a gente espera que você performe, porque é possível, porque a gente está vendo os dados aqui. E se você não estiver performando, a gente vai poder te mandar embora, como a gente pode fazer a qualquer momento. Ao mesmo tempo, ele tem a segurança de ter aquela receita. Então, ou seja, você está contratando uma pessoa melhor, com mais segurança, com uma mais tranquilidade, com uma segurança psicológica para poder trabalhar. Mas ele está sendo vigiado. E ele vai ser gerenciado. Gerenciado. Né? O vigiado traduzir por gerenciado. Exato. E é isso. No final de tudo, você precisa saber gerir pessoas e equipe de vendas. Perfeito. Como as pessoas não sabem fazer isso, como elas não contratam pessoas que sabem fazer isso, elas transferem a responsabilidade do CNPJ para o CPF. E aí parece, o vendedor que é preguiçoso, o vendedor que é ruim, o cara que não prospecta, problema do produto. Essa é a mudança. Quando a gente passa a ser protagonista da gestão do nosso negócio, se o vendedor não está vendendo, a culpa é de quem? É minha. Eu que não orientei ele corretamente do que fazer. Então, ou não gerou lead adequadamente, não tem base. Perfeito. Ou não gerei o lead correto, ou a minha proposta de valor não está correta, ou a minha precificação está errada, ou eu contratei alguém que é júnior demais para conseguir falar com o tipo de pessoa que eu preciso. Né? Perfeito. Eu fiz uma troca recente lá no meu time e a gente aumentou o salário do vendedor em 50%. Eu tinha um perfil de vendedor, eu comecei a entrevistar vários vendedores dentro do perfil que eu queria, e eu percebi que tinha uma qualidade, assim, as pessoas com a qualidade que eu queria, elas tinham uma expectativa 50% maior. Eu falei, cara, mas essa diferença de custo versus o que esse cara me entrega, a conta fecha. Aí você fica, mas eu vou pagar tudo isso para um vendedor? Cara, esse cara te dá retorno. Se você não contratar boas pessoas, você não vai vender, né? E aí a gente, você fica economizando ali para contratar gente boa, e aí você vai ficar trabalhando com um bando de cabeça de bagre, que não vende nada, que é custo, tem que ficar falando tudo detalhadamente que os caras precisam fazer, e aí você não cresce. Volta a ser aquele founder dependente, né? Exatamente. Amarrado no dia a dia para vender. Exatamente. Que aula, hein, Carlinha? Que aula, e tá acabando nosso tempo. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas com o Pagoto facilmente, mas infelizmente a gente tem um tempo aí previsto de programa. Vamos fazer aquele bate-bola finalzinho ali, Carlinha? Vamos fazer mais uma pergunta do Brasil de Milhões. Uma última aula do Pagoto, pode ser uma frase, pode ser simples, pode ser contar uma história também, a gente deixa. Né? Se eu pudesse falar com esse Brasil de Milhões, cada pessoa desses rincões do país, né? Tá lá no Acre, lá em Roraima, lá no sul do país, do Oiapoque ao Chuí, né? Tá na Faria Lima também. Tá na Faria Lima também. O que você deixaria, falar assim, olha, para vendas, né? Minha sementinha Pagoto de vendas. Cara, você tocou no ponto para mim que é maravilhoso, porque o meu perfil de cliente é o que tá espalhado pelo Brasil. Quem tá nas grandes capitais, quem tá aqui na Faria Lima, a pessoa tem muita conectividade. A gente tava falando aqui antes, para eu chegar aqui para gravação, eu demorei 10 minutos, né? Mas a maioria dos meus clientes, eles estão fora dos grandes centros. E a frase que eu mais uso é o seguinte: hoje está todo mundo conectado pela internet, não adianta você ficar acreditando nos gurus de vendas da internet. Normalmente, se o cara é guru de vendas no Instagram principalmente, você vai olhar a fundo o que essa pessoa fez. O cara foi lá vendedor por 1 ano, foi gerente por 1 ano e meio.
e a pessoa tá lá falando que é o maior especialista em vendas do Brasil. Antes de vocês ficarem escutando o conteúdo de alguém, vocês estão ouvindo conteúdo nosso aqui, vai lá, pesquisa o que eu fiz. É isso né? aí. Pesquisa a minha história, olha lá o meu LinkedIn, olha as coisas que foram feitas, né? Vejam casos reais, né? Eu brinco com a galera, entra lá nas recomendações de pessoas que trabalharam comigo no LinkedIn para ver o que foi feito. E aí vai olhar outras pessoas que você está seguindo lá e ver o que essa pessoa de fato fez. A gente fica muito impressionado, né? Um vídeo com uma produção bonita, alguém que tem dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Gente, comprar seguidor hoje é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, não existe bala de prata, não acredita nos gurus de vendas da internet. A resposta para você crescer as suas vendas está dentro de casa. O que você está fazendo, o que está dando certo, continua executando, repete, aprende com os seus acertos e com os seus erros também tenta não repeti-los de novo. Então, acho que esse é o caminho para quem quer acelerar suas vendas. Não tem caminho fácil. Não tem segredo, é trabalho, né? É trabalho, tem que trabalhar. Tem que trabalhar e trabalhar dá trabalho. Legal. Pago outra indicação de livro, você deixar pra galera aí. O que você recomenda? Você é um cara que estuda bastante, eu sei disso. Cara, eu tenho no meu Instagram lá um destaque que são os vários livros, né? Mas aqueles 2, 3 especiais. Eu acho que ali, o primeiro, assim, pra todo mundo é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é um clássico. Esse livro pra mim é muito legal, né? Eu gosto muito também do Simon Sinek, né? Tem vários o porquê livros das coisas. Né? Seguir ele no Instagram é legal também, tem as pílulazinhas. Sabe que todo mundo acaba chegando no Simon pelo livro O Porquê, né? Sim. Então, assim, eu descobri o porquê das coisas antes de executá-la. Mas tem um outro livro dele que eu acho fantástico, poucas pessoas comentam, que é O Jogo Infinito. O Jogo Infinito. O Jogo Infinito foi quando eu fui abrir a minha empresa, foi o livro que eu li, que eu falei, cara, você tá brincando? faz Sério? todo sentido isso, porque se você... E qualquer coisa que você fizer na vida, né? Refletindo ali, eu vi que muitas coisas do Jogo Infinito, do Simon Sinek, é isso. Isso serve para você ter uma empresa, serve para você na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Tudo é o longo prazo. É longo prazo. Né? Tudo é o longo prazo. Cara, o que nós estamos fazendo aqui é longo prazo. Quantas pessoas vão ouvir São isso aqui? séculos que tá acontecendo isso. A gente só Exatamente. entrou no processo. Exato. Então, assim, o Jogo Infinito do Simon Sinek é muito legal. Eu gosto de alguns livros do Malcolm Gladwell, né? Que fala do Outliers, né? Esse Os livro é fora de fantástico. série, que fala das 10 mil horas 10 de treino. mil horas de treino, né? E aí, outro dia eu parei pra fazer a conta, né? Eu falei, 10 mil horas de treino, não sei o que. Tá? Eu falei, quantas horas de reunião com cliente será que eu já fiz? Aí eu fiz umas estimativas meio por cima e eu cheguei à conclusão que ainda não cheguei nas 10 mil horas. Eu tava tipo assim, 9.800 horas de... A conta de padaria não fechou nas 10 mil. Eu falei, faz 15 anos que eu tô vendendo e ainda não cheguei nas 10 mil horas, né? Então, acho que esses são alguns, mas pensando em metodologias, eu gosto muito do Challenger Sales, né? Que é a venda desafiadora. É a metodologia de vendas que eu acho que é mais legal, assim, que em termos de coisas mais novas. Tem o Receita Previsível do Aaron Ross, né? Vai estar com um evento aqui da Pipe Lovers aqui. É bem legal também. Mas acho que, assim, acho que é bem legal, assim, estar lendo esses livros. Eu com livros de negócios, eu normalmente leio até metade. Chega do meio para frente, começa a ficar meio repetitivo, mas ele vai te inspirando a ver muitas coisas. Mas acho que acho que o principal livro, você tem que ler o seu próprio livro. Cara, qual foi a história que eu escrevi? O que deu certo na minha história? Deixa eu repetir quais são as suas lições aprendidas que você pode aplicar. Porque, todo mundo tem as coisas que deu certo pra você. Então, acho que ali que tem. E em breve, spoiler, eu tô escrevendo um livro, vai sair em breve. Então aí esse vai ser o livro que eu vou recomendar. Volta e esse pro podcast. a gente vai estar no lançamento. Exatamente. Pagoto, como te encontram, redes sociais, enfim, como que você quer deixar aí pra galera te achar? Me sigam no Instagram, @gupagoto. É lá que eu tenho tentado, eu tô investindo agora Tá pra legal crescer minha audiência. Né? Agora tá ficando um pouquinho mais profissional. E no LinkedIn também é o meu canal principal, ali já tem quase 30 mil seguidores. Esses são os meus 2 canais principais. Né? Também sigam a Pipe Lovers, tá no Instagram, tá no LinkedIn. Mas é muito fácil me achar, cara. Vocês vão facilmente pegar meus contatos por aí. Bom. E você que tá com a gente até agora, não deixe também de clicar aí no sininho, dar o seu like, indicar esse vídeo pros seus amigos, que de fato a gente quer
cada vez mais produzir conteúdos como esse do Pagoto para chegar até você e ajudá-lo também no seu desenvolvimento. Como que o pessoal nos encontra, Carlinha? Brasil de Milhões Oficial, Brasil de Milhões no YouTube. Hashtag hoje aula de vendas. Total. Essa daqui pode passar para os amigos que precisam aprender sobre vendas. E mais uma vez, Pagoto, muito obrigada. Foi realmente, né, um grande prazer. Um grande prazer te receber prazer. aqui. A gente espera ter o lançamento do livro, te trazer aqui para falar do livro quando você lançar, né? E poder ter mais esses tempos de troca e essas conversas. Pagoto, muito obrigado, meu amigo. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, pessoal. Grande abraço.